Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. Bom, vamos começar então, pessoal. Alguns informes aqui antes, né, da gente começar. Só projetar aqui minha tela. Então, a gente está no dia 17, né, 17 de março. Então, vamos dar sequência aqui no conteúdo, né? Hoje a gente vai falar sobre delineamento e abordagem e delineamento, que são mais essas duas colunas aqui da planilha, tá? Então, hoje a gente vai avançar mais, né, na compreensão da planilha, tá? Então, a aula passada a gente viu natureza e resumo, né? E hoje a gente vai avançar mais duas, tá? E aí, próximas aulas a gente avança as demais para ir completando aí pouco a pouco a planilha, né? De modo que vocês possam ir realizando a bibliometria, tá? Na semana passada a gente teve uma coisa importante, pessoal, que foi a definição dos grupos, tá? Do trabalho final, né? Da planilha de análise de artigo, né? E foram definidos dois grupos, né? Um que escolheu a área de finanças, o outro que escolheu marketing, né? E então, portanto, vocês já podem receber os artigos, tá? Eu vou enviar para vocês os artigos até o final dessa semana, até na sexta-feira, tá? E aí eles vão ficar disponíveis aqui nesse link aqui do Moodle, tá? Artigos para análise pelos grupos, né? E eu, quando fizer essa postagem, aviso lá vocês. Então, agora, uma vez os grupos definidos, eu vou pegar, né, a área que o grupo escolheu e postar aí nessa pasta 5 artigos para cada integrante do grupo, tá bom? Bom, pessoal, vamos então dar sequência, né? Como eu falei, a gente vai avançar sobre mais duas variáveis da planilha, né? Que são abordagem e delineamento, né? Essas são questões que vocês, principalmente na academia, já podem ter visto, né? Ou ouvido falar dessas palavras. Ah, isso é qual, isso é quant, né? Isso é descritivo, isso é experimental. Então, hoje a gente vai aproveitar para poder entender um pouco mais, primeiro, o que são esses conceitos, né? E depois, como que vocês, na prática, vão encontrar eles dentro do artigo, de modo que vocês possam fazer a planilha de análise, tá? Então, também depois eu vou sempre mostrar, a gente vai fazer aqui alguns exercícios de simulação, né? A gente vai abrir aqui alguns artigos e simular, tá? Bom, quando a gente fala de abordagem, pessoal, o que está querendo se referir é isso, né? Quando se fala de abordagem, é querer classificar se a pesquisa é qualitativa, quantitativa ou mista, tá? Pode ter nesse caso aqui, pode ter uma mistura das duas. E o critério é relativamente simples, né? Para que vocês consigam apreender a ideia geral, tá? Eu já adiantei isso, né? Vários dos assuntos que a gente fala aqui é de uma área da ciência, né, chamada filosofia da ciência, né, que discute método, discute ciência, então são assuntos que têm uma veia filosófica bem forte, tá? Mas eu vou tentar dar uma introduzida no conceito para vocês e depois mostrar como que vocês encontram isso de modo mais fácil nos artigos para colocar na planilha. O conceito de qual e quant é relativamente simples, tá? A gente vai adotar aqui um entendimento que é possível, como eu disse, não é o único, né, mas um entendimento que é possível, que é definir se é qual ou se é quant a partir dos dados que são coletados. Então, prestem atenção, né? Se a gente está falando que a gente vai ter que olhar para os dados que são coletados, a primeira coisa que vocês têm que lembrar, que a gente viu na aula passada, né, é que a gente está falando de pesquisa que tem coleta de dados, portanto, pesquisa empírica, né? Então, quando a pesquisa é empírica e você vai precisar qualificar ela, classificar ela como qualitativa ou quantitativa, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar basicamente o tipo de dado que foi coletado. É assim que vocês vão usar o critério para definir se é qual ou se é quant ou se é misto, né? Por quê? Qual que é a ideia?
toda pesquisa que é considerada qualitativa é porque ela fez uma coleta de dados que são do tipo texto, imagem ou som. Então, se, por exemplo, você foi lá e fez uma entrevista, né? O que você coleta ali na entrevista? Você coleta as respostas da pessoa, né? Então, portanto, aquilo é texto. Se você filmou a entrevista, você, além do texto, você também tem o áudio, tem o vídeo, tem o gestual da pessoa, né? Então, o critério básico é esse, o tipo de dado que foi coletado. Se esses dados são do tipo texto, imagem ou som, então fui lá, fiz uma entrevista, ou fiz um grupo focal, ou fiz uma análise documental, que são todos métodos que você colhe dados desse tipo, né? Texto, imagem ou som, a pesquisa é qualitativa. Tá? E se os dados que foram coletados são do tipo numéricos, então a pesquisa é quantitativa. Então, o que são dados numéricos, né? Desde aquelas escalas que vocês já devem ter visto aí em questionário, né? Então, aquela escala lá que tem um item, aí o 0 é discordo, o 10 é concordo, né? A sua resposta é um número. Então, aquilo gera um banco de dados numérico para o pesquisador que aplicou o questionário. Ou você vai em um banco de dados da Bolsa, né? Pegar um índice de rendimento específico de uma ação, que ele é um dado numérico também. Tá? Então, se a pesquisa se apoia só em dados numéricos, ela é quantitativa. E aí, como eu falei, você pode ter um misto, que é tanto aquela pesquisa que usa texto, imagem e som, então é aquela pesquisa que pode fazer uma entrevista, um grupo focal, gerar dados qualitativos, e, num segundo momento, aplicar um questionário quantitativo, por exemplo. Né? Então, ela também vai trabalhar com número, então ela é uma pesquisa quali e quanti. Então, o conceito é esse, tá? A ideia conceitual, a ideia de modo bem resumido é esse. O que é quali e o que é quanti? Você vai olhar ali o tipo de dado que é coletado. Se é texto, imagem ou som, quali. Se é número, som. O que vocês têm que se atentar, pessoal? Que tem macetes. Dado esse raciocínio, vocês vão poder desenvolver macetes para conseguir encontrar essas informações. Então, qual que é o macete? Por quê? Porque nem sempre o autor vai virar lá no resumo, né, e falar essa é uma pesquisa qualitativa, ou essa é uma pesquisa quantitativa, ou essa é uma pesquisa mista. Nem sempre. Inclusive, na menor parte das vezes, é o que vocês vão encontrar é isso. Né? O autor que vai lá e se preocupa em classificar a pesquisa dele como quali ou quanti. Então, nesses casos, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que usar um macete, que é o quê? Olhar para a técnica de coleta e de análise de dados da pesquisa. Então, se vocês não têm a informação direta, né, o autor ali dizendo é quali ou é quanti, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para a coleta e para a análise de dados daquela pesquisa. Por quê? Porque o que vocês vão perceber? Técnicas de coleta de dados, como, por exemplo, né, como eu falei, entrevista, pesquisa documental, questionário com questões abertas, que são as questões discursivas, né, grupo focal, são técnicas de coleta que geram dados qualitativos. E se esses dados são qualitativos, né, por causa da coleta de dados, a análise de dados também vai ter que ser qualitativa. Né? Por quê? Porque quando você tem texto, imagem ou som, você não consegue rodar uma estatística ali, por exemplo, que é o caso dos dados quantitativos. Então, se você tem texto, imagem e som, você também tem que usar uma técnica de análise específica desses dados. Então, se vocês verem lá, além da coleta, entrevista, pesquisa documental, essas coisas, verem também a análise de dados, né? Falando lá, foi feita uma análise de conteúdo, uma análise de discurso, uma análise de narrativa, é porque os dados são qualitativos. Porque essas são técnicas de análise de dados qualitativos e nunca quantitativos. Mesma coisa com os quantitativos, né? Se vocês verem lá a coleta de dados do artigo, falar que foi aplicado um questionário com questões fechadas, escalas numéricas, foi aplicado um teste objetivo, né? Foram coletados dados sobre o rendimento de uma ação em um banco de dados. Se essas são as técnicas de dados que são informadas pelos autores do artigo, é porque ele está coletando dados quantitativos. Porque essas são técnicas de coleta de dados quantitativos e só quantitativos. Mesma coisa com a análise.
Se vocês verem lá, análise de dados, né, do tipo, foi feita uma média, ou vocês vão lá no resultado e ver uma tabela com média, né? Desvio padrão, frequência, né? Regressão, correlação, equação estrutural, análise fatorial, todas essas são técnicas de análise de dados quantitativos e só quantitativos. Então, a dica para vocês é, ao lerem o artigo e terem que classificar se ele é quali ou se é quanti, o que vocês vão fazer? Sempre ler o resumo, né? Dar aquela lida direcionada no resumo. Não achou a informação ali, o autor não falou, não ficou claro, né? Vocês vão no método e tentem entender e encontrar a coleta e análise de dados do artigo. Por quê? Se eles informarem a coleta e análise de dados, a partir dali vocês vão conseguir deduzir com um grau de certeza bem grande o que é quali e o que é quanti. Tá? Então, essas são as dicas, né? Vamos olhar aqui alguns exemplos de artigos, tá? Então, deem uma olhada nesse artigo aqui, pessoal, né? Deem uma olhada nesse artigo e digam para mim, né, com base no resumo dele, se ele é um artigo qualitativo ou quantitativo. Né? Deixa eu ir lá até o resumo. Deem uma lida nesse trecho desse resumo, né? Acho que posso até aumentar um pouquinho mais aqui. E digam para mim se esse artigo é quali ou quantitativo. Essa pesquisa. Quali, a Nawane falou que é quali, né? Sugere aqui que é quali. E sim, ela é quali, né? Por que a gente vê que ela é quali, né? Também o Raí que falou que é quali, né? Por que a gente percebe que é quali, né? Aqui, investigação, as empresas estudaram as inovações, tal. Relevância das suas redes possibilitaram, como resultado foi possível a abstração, né, de uma proposição de cadeia de valor que facilita a geração de inovação. Então, aqui a gente tem um resumo que não é muito específico, né? Então, o que a gente pode perceber aqui? A possível abstração, então, é um dado mais qualitativo, né? Então, a gente consegue deduzir que ela é quali. Nesse caso aqui, o que é importante a gente fazer? Né? E eu recomendo vocês descer lá no método. Então, se vocês irem lá no método, né, no caso desse artigo aqui, o que a gente vai encontrar lá? Então, assim, o resumo sugere que é quali, né? A gente já consegue ver, né? E aqui, ó, a gente vê no método que fala, ó, o trabalho se usa basicamente de entrevistas em profundidade, né? Então, aqui, o que fica claro? Que o autor, né, os autores se utilizaram de uma técnica de coleta de dados que gera dados qualitativos. Então, isso aqui a gente já poderia ter certeza. Se ele já citasse isso lá no resumo, né, foram feitas entrevistas, facilitaria bastante que a gente já poderia ter certeza. Mas lá o resumo ainda não estava muito claro, e aí descendo aqui no método a gente encontra a coleta de dados. Né? Entrevista em profundidade, sempre qualitativo. E esse aqui, pessoal? Essa pesquisa é quali ou quantitativa? Não sei se vocês estão conseguindo ver o resumo, então, porque até agora o resumo não apareceu aqui para mim na minha outra tela. Vocês ainda estão na tela de descrição metodológica? Vocês estão conseguindo enxergar o resumo ou estão lá na descrição metodológica do artigo anterior? Ah, estão no resumo? Tá legal. Tá. É porque não atualizou para mim aqui a tela ainda. Ah, agora atualizou. Tá.
Isso, então você já está, certo, vendo o resumo até, né, desde o começo, e só eu que não estava, mas é quali, né? Então, a Caroline falou quali, né? E é isso mesmo. Por quê? Mesma coisa que a gente vê, ó, foram feitas, né, entrevistas semi-estruturadas, observação. Então, não tem jeito, pessoal, né? Fez entrevista porque a pesquisa vai ser qualitativa, porque vai ter texto, imagem e som. Simples assim, né? E esse aqui, essa pesquisa. É quali ou quantitativo? Ou não dá para a gente ter certeza? Precisamos olhar o método. Dá para a gente ter uma certa certeza para responder, pessoal, se essa pesquisa é quali ou quant? Uhum. Na UANI fala que acha que precisa olhar o método, né? E sim, é isso. A gente vê, dá uma olhada no resumo, né? É um resumo inespecífico também. Aí vai uma coisa de conhecimento, né? Por quê? Porque quem conhece análise de agrupamentos sabe que essa é uma técnica quantitativa, tá? É o que muita gente chama de análise de clusters, tá? Então, geralmente se prefere usar, né, a palavra em inglês, né, análise de clusters. Mas o que é análise de clusters? É análise de agrupamento. Então, essa é uma técnica quantitativa, né? Para quem conhece, sabe, já sabe que isso aqui indica que o artigo é quant. Mas, realmente, no geral, o resumo é muito inespecífico, né? E aí a gente dá uma olhada no método. Então, está bastante inespecífico, vamos olhar o método, né? Acho que eu já passei. Metodologia, né? E aqui já logo na primeira linha está escrito já, né? Então essa pesquisa tem caráter, né? Ou é de caráter quantitativo, tá? Então é isso, é a nossa suspeita que viu lá a análise de agrupamento e aqui nesse caso o autor, né, especificou, entregou que ela é quant, tá? Mas realmente o negócio é a prática que vocês têm que pegar a partir do resumo para justamente tomar essa decisão. Não, só com essa informação eu consigo decidir ou não, eu preciso descer para o método. E essa última aqui, nosso último exercício de abordagem, né? O que é essa pesquisa, pessoal? É quali ou quant ou mista? Ou a gente não consegue concluir? Mista, né? Então, o pessoal falando aqui, o Ramon, a Ike, né, a Nauane, falando que é mista, né? E aqui está escrito, né? A integração das abordagens quantitativa e qualitativa, né? Então, mista, é isso mesmo. Então, ler o resumo aqui nesse caso já marcaria misto e iria para frente. Entenderam? Então, comecem a compreender o que é o processo bibliométrico que vocês vão fazer. Né? Estão vendo como é uma leitura dirigida, é pegar informações, entender palavras-chave, né? Saber aonde encontrar a informação, conseguir deduzir uma informação com base em outra, né? Saber se o resumo do artigo, né? Se o resumo do artigo te permite concluir ou não, e assim por diante. Tá? Bom, vamos então falar, pessoal, de delineamento, né? Delineamento que, em geral, é uma das variáveis que, né, que as pessoas têm mais dificuldade de entender,
porque tem duas categorias ali que são bastante parecidas entre si, né? Mas eu vou ajudar vocês aqui a compreender, tá? Então, o delineamento da pesquisa, a gente pode ter 3 tipos de delineamento de pesquisa possível, tá? O que a gente chama de descritivo, correlacional ou experimental, que é também chamado de explicativo causal, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que esses 3 delineamentos, eles são exclusivos, você nunca vai poder ter uma mistura dos dois, tá? Mas eles são exclusivos entre si, porque, na verdade, um já contempla o outro, porque eles têm uma organização que a gente chama de taxonômica, tá? O que é uma organização taxonômica? Significa que o experimental, que é o mais complexo, ele também é correlacional e ele também é descritivo, tá? Então, aqui, como é uma organização taxonômica, isso significa que você só chega no nível mais complexo tendo agrupado, tendo as características dos níveis anteriores, entende? Então, por isso que eles são exclusivos. Então, se é um experimento, a gente fala só que é um experimento, sabendo que ele também é correlacional e descritivo, mas o que determina é que ele é experimento, tá? Se a gente fala que ele é correlacional, sabendo que, além de correlacional, ele é também descritivo, mas privilegiando o mais complexo, que é o correlacional. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é por que eles são excludentes, é porque eles são taxonômicos. Um acumula o outro para você conseguir fazer, porque isso aqui é uma ordem de complexidade. O mais simples é o descritivo e o mais complexo é o experimental. Tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem, a gente não pode falar em causa e efeito fazendo só pesquisa descritiva e correlacional. Dessas 3, só o desenho experimental que vai permitir você fazer uma inferência de causa, tá? Então, por isso que ele é o mais complexo, né? Então, eu sempre cito o exemplo do desenvolvimento das vacinas agora, né? Por que a gente pode afirmar virtualmente, né, 100% de certeza, que a vacina não faz mal? Porque foi feito um experimento que demonstrou isso, né? Então, teve gente que recebeu a vacina, teve gente que recebeu o placebo, esses grupos foram comparados, os efeitos foram controlados, então, um experimento permite isso, você falar em causa e efeito, tá? Você não pode falar em causa e efeito com base numa pesquisa descritiva ou correlacional, tá? Muita gente acha que correlação implica em causa, né? Que é aquela correlação do tipo, quando aumenta, né, a temperatura e faz calor, se consome mais picolé. Então, isso é uma correlação, né? Mas não significa que é necessariamente o calor em si que vai causar o consumo do picolé, né? Tem a preferência das pessoas, tem várias outras, tem dieta, tem preferência alimentar, várias outras variáveis que podem atuar como causa, tá? Então, por isso eles são diferentes de complexidade, e por isso que, por exemplo, o experimental é chamado de explicativo causal, porque só ele pode explicar a causa das coisas, né? Enquanto você tiver só uma correlação, você tem ali um indicativo de causa, né? Uma sugestão de causa, você pode, né, vislumbrar ou inferenciar uma possibilidade de causa, mas nunca afirmar que é uma causa e efeito. E descritivo, então, nem se fala, porque ela sequer tem a intenção de fazer correlação e causa. Isso tudo só para introduzir, tá, para vocês o que é cada uma das coisas. Vamos falar de cada uma delas. O que é uma pesquisa descritiva, pessoal? Pesquisa descritiva é aquela que, como o próprio nome diz, só descreve uma população, um objeto, um país, uma empresa, né? Então, mas como assim só descreve? Então, peguem lá, por exemplo, né, descrevendo a população do Brasil. X é homem, X é mulher. A média de idade é tanto. A escolaridade é, né, ensino superior, ensino médio, tal, né? O nível socioeconômico é classe média. O que eu estou fazendo com essa população, no caso aqui do Brasil? Estou descrevendo, né? Vejam, eu não estou querendo, no caso da pesquisa descritiva, eu estou descrevendo as características, mas eu não estou querendo explicar porque as características são assim, entendem? Eu estou pura e simplesmente observando e relatando o fato. Eu não quero explicar o fato.
Então, isso é a pesquisa descritiva. É uma pesquisa que, pura e simplesmente, caracteriza aquele objeto. Ela não se debruça em termos de método, de tudo, para explicar por que aquele objeto é assim, né? Essa preocupação começa a se dar com a pesquisa correlacional. Por quê? O que é a pesquisa correlacional? Primeiro você descreve, então você conhece o objeto que você quer investigar, só que você correlaciona esse objeto com outros, tentando compreender, entre aspas, a relação de causa e efeito entre eles. Então, na pesquisa correlacional, além de você falar, olha, o nível socioeconômico predominante do Brasil é classe média, né, que é o que você faz na descritiva, além de você falar isso, na correlacional você fala o quê? E é classe média porque aí a gente está numa crise econômica, por exemplo. Ou é classe média porque tem um alto desemprego, né? Então, na correlacional é onde você vai buscar fazer correlações entre variáveis para entender a relação entre elas. Não é só a descrição. E o que é o experimento, ou delineamento experimental? É quando você descreve, correlaciona as coisas, só que faz isso por meio de um experimento, né? Ou seja, você controla variáveis, você escolhe uma amostra, em geral uma amostra grande, tem grupo experimental, tem grupo controle, que são coisas que você não faz na pesquisa descritiva e correlacional. Na pesquisa correlacional, espera aí que eu acho que tem alguém querendo entrar aqui, pessoal. Ah, tá. A Letícia, agora eu consegui. Na pesquisa descritiva e correlacional, você não faz nenhum experimento. Você simplesmente chega lá e coleta seus dados, né? O que é a pesquisa correlacional clássica, né? Você vai lá, aplica um questionário quantitativo ou coleta dados e aplica uma estatística ali. Você não faz nenhuma manipulação experimental. O experimento é diferente por causa disso. Ele descreve porque ele conhece, ele relaciona porque ele quer investigar causa e efeito, mas ele faz isso por meio de um método experimental. Então, ele tem um tipo de seleção de amostra específica, ele tem controle de variáveis, ele tem estímulo para você dar um estímulo vendo a resposta que o seu sujeito ali de pesquisa vai dar. Então, ele tem todo um controle experimental, tá? Então, esses são os 3 tipos, pessoal. Descritiva, aquela pesquisa que só vai descrever. Correlacional, aquela pesquisa que, além de descrever, ela vai relacionar variáveis. E o experimental, que é o que, além de descrever, correlacionar, vai fazer um experimento. Bom, como que vocês vão encontrar essas coisas no artigo, pessoal? O experimental é o mais fácil, porque em 100% das vezes vai ser dito para vocês. Tá? Vai ser dito, vai ser simplesmente dito, né? Vai aparecer no título, vai aparecer no resumo, vai ser falado. Foi feito um experimento de dupla entrada, foi utilizada uma abordagem experimental, tem vários modos, mas 100% das vezes vocês nem precisam se preocupar, porque quando for experimento, isso vai aparecer, quando não aparecer no título, vai vir no resumo. Tá? Então é fácil, não se preocupem quanto a isso. O que vocês precisam se atentar é para conseguir distinguir correlacional de descritivo. Tá? Por quê? Porque a gente ficar explicando, né, descritivo é aquela que descreve, correlacional é aquela que correlaciona. Tá, a pergunta é, que critério eu vou utilizar para saber o que é uma e o que é outra? Né? E aí, aqui, vocês vão se atentar para esses macetes aqui que eu vou passar para vocês. Tá? Se a pesquisa for qualitativa, então, a abordagem que a gente viu anteriormente. Então, você foi lá, tá? Viu, né? Fez uma entrevista. Então, tenho certeza que ela é qualitativa. Se a pesquisa é qualitativa, ela 100% das vezes ela vai ser descritiva também. Então, por isso que eu disse, estão vendo como os macetes vão ajudar muito vocês? Então, vocês acertando uma variável, vocês já vão acertar outra e assim por diante. Porque é uma relação lógica entre elas. Tá? Se a pesquisa é qualitativa, ela é sempre descritiva. Sempre. Por quê? Porque correlação, pessoal, correlação obriga, necessariamente, implica no uso do que a gente chama de estatísticas inferenciais.
que são aquelas estatísticas que relacionam variáveis, né? Regressão, vocês já devem ter ouvido falar de algumas. Regressão, né? Equação estrutural, a ANOVA, MANOVA, teste de Pearson, teste de Spearman, né? Todos esses testes são testes estatísticos que a pessoa está interessada em falar assim, cara, eu tenho aqui idade e renda, só que eu tenho essas variáveis isoladas. Como que eu vou saber se elas de fato têm uma relação real, vamos dizer, significativa? Eu rodo um teste. O teste vai rodar ali todos os modelos e vai falar, olha, você para encontrar esses resultados de renda, necessariamente você tinha que ter esses resultados de gênero, por exemplo. Então, há uma relação entre eles. Ou ele vai falar que não. Ele vai falar, olhei todos esses resultados de renda, todos os resultados de gênero, e não há um padrão entre eles. Então, não há uma relação. Mas essa correlação, para ela existir, ela precisa necessariamente ter um método quantitativo de análise. Você não consegue estabelecer esse tipo de relação com texto, imagem e som. Entenderam? Então, se eu não consigo estabelecer relação quando eu faço uma pesquisa qualitativa, então eu sempre vou estar só descrevendo, então significa que sempre que a abordagem é quali, o delineamento é descritivo. Entenderam? Esse é o primeiro macete. Qual que é o segundo macete? O segundo é, tá bom, então eu tenho certeza que quali é sempre descritivo. Só que agora, quando é quanti? Verdade. Por quê? Porque quando é quanti, pode ser descritivo ou correlacional. Porque quando é quanti, eu posso ter um quantitativo também descritivo. O que é o quantitativo descritivo? São aqueles números, igual eu dei o exemplo, aqueles números que eles são números, portanto são quantitativos, porém eles só descrevem. Né? Então, X homem, X mulher, o que é isso? 50% homem, 50% mulher. É um número, é uma abordagem quantitativa, mas é só descritiva. Esse número por si só não explica por que 50% é homem e 50% é mulher. Então, quando for quantitativo, ele pode sim ser descritivo, mas ele também pode ser correlacional. E o que vai determinar isso? O tipo de análise de dados que foi utilizado. Quando ele for quantitativo e ele apresentar lá estatísticas descritivas, o que é a estatística descritiva? Média, frequência, desvio padrão, né? São as estatísticas simples. Ele vai ser quantitativo descritivo. Quando ele for quantitativo e apresentar aquelas estatísticas, eu sempre brinco, né? Quando você olhar lá no resultado e enxergar uma tabela que você vai ter dificuldade de entender, é porque possivelmente o artigo é correlacional. Porque o que é o quantitativo correlacional? Ele não vai te dar média, frequência, desvio padrão. Ele vai te dar lá alfa, beta, né? Índice de significância, né? Ele vai ter uma tabela que não vão aparecer lá as médias das variáveis. Vai aparecer lá, ó, essa variável independente aqui, ela é correlacionada em 0,0005 Pearson, né? É bivariada com essa outra aqui. Entende? Então, esse é o macete. Qualitativo, sempre descritivo. Regra. Né? Abordagem quantitativa, opa, peraí, preciso olhar. É quantitativa descritiva, então aí é o delineamento descritivo, ou é quantitativa correlacional, aí o delineamento vira correlacional. Então, isso que vocês têm que ter em mente e analisar no artigo. Tá? E o experimental, como eu falei, nem se preocupa, porque sempre vai ser dito. Vamos olhar aqui alguns exemplos, pessoal, os últimos 4, né? Só para a gente finalizar. Tá? Deem uma lida aqui nesse resumo, né? E digam para mim se é um estudo descritivo, correlacional ou experimental.
Caroline diz aqui, experimental, né? E é isso mesmo, a gente vê aqui, é como eu falei, né? O Ramon também falou, né? Colhidos em um experimento. Então, tranquilo, é isso. O experimento, além do ponto de vista, é o método mais complexo, mas no relato, né, no artigo, é o mais simples para vocês. Porque sempre vai ser dito, pessoal, sempre. Né? E esse aqui, né, já estava até grifado aqui. Esse aqui nem vale a pena a gente perguntar. Né? Então, vejam esse segundo exemplo aqui, também é um artigo experimental. Né? Já está lá no título do artigo, comportamento oportunista em negociações envolvendo investimentos específicos. Um estudo com metodologia experimental. Então, o experimental é o mais tranquilo, tá? É o mais fácil de vocês acertarem. Vamos olhar aqui, pessoal, esse agora, para vocês dizerem se ele é descritivo ou correlacional, tá? Não tem mais experimental. Experimental já foram os dois exemplos. Olhem esses dois, né, últimos aqui, digam para mim se esse aqui, por exemplo, é descritivo ou correlacional. A Nawane diz correlacional, né, o Rafael também. Por que a gente desconfia bem que ele é correlacional? Né? Caroline também. E é verdade, por que a gente desconfia que ele é correlacional? Apesar de ser um pouco inespecífico ainda, né, a gente vê vários indícios aqui. Né? Primeiro, aí passando coisas que eu sei que vocês ainda não dominam, mas para vocês começarem a compreender. É um estudo da área de finanças. Tá? Finanças, pessoal, é 80%, para não dizer mais, correlacional. Todos os artigos da área de finanças. Tá? Muito raramente você vai pegar um artigo na área de finanças que seja simplesmente descritivo, sem nenhum demérito com delineamento descritivo. É coisa da área mesmo. Tá? É coisa da área. Espera aí, deixa eu só achar aqui o artigo de volta. Então, assim, a área de finanças, né, a gente já sabe que, em geral, vai ser correlacional. Tá? Então, deixa eu só abrir aqui, abrir de novo ele, porque eu perdi. Lembrando que esses são todos artigos reais, tá? Lá do próprio Enampad. Então, a gente já desconfia disso, né? Mas, claro, nem todo mundo domina, né, essa questão das áreas. Segunda coisa que a gente começa a ver, né? A gente vê aqui, ó, 11 variáveis, então isso já indica que é o estudo quantitativo, né? Os resultados indicaram que as variáveis relacionadas, né? Significa que necessariamente é um artigo correlacional? Não significa com certeza, mas é um forte indício, certo? E é isso mesmo. Nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente vai lá no método. É correlacional, mas só para mostrar para vocês o exercício de ir no método. Né? Vejam, por exemplo, né, modelo de regressão. Só isso aqui, ó, só esse modelo de regressão já é tranquilo para a gente falar que é um estudo correlacional. Por quê? Ele está correlacionando o Y, né, ou seja, o resultado, a variável resultado dele é resultado de tudo isso aqui. Então, isso é a correlação. E a correlação Y vai ser igual a essa fórmula. Tá? E aí, eu já passei aqui do método, né? Se a gente olha aqui o método, né? Método não, os resultados, o que a gente encontra? Ó, isso aqui é o que eu falei para vocês de tabela, ó, tá vendo? Se a gente, depois a gente vai ver depois outras tabelas, uma tabela de um estudo descritivo, pessoal, vai mostrar estatística, de estudo quantitativo descritivo, vai mostrar estatísticas descritivas, média, frequência, desvio padrão, amplitude, mínimo, máximo. Quando vocês verem uma tabela como essa aqui, ó, já é a confirmação de que o estudo é correlacional.
Tá vendo? Ele não está interessado nas... Essas aqui são as variáveis, essa na esquerda aqui. Ele não está interessado na média dessas variáveis. Ele está interessado em investigar a relação entre essas médias, né? Então, ele vai apresentar uma tabela que mostra os coeficientes de correlação, a significância, e por isso que eu brinco, né? Geralmente é uma tabela que você vai ter dificuldade de entender, né? Pouca gente domina isso aqui. Tá? Então, sim, é um estudo correlacional, porque lá no resumo a gente já tem uma forte desconfiança, e descendo para o método e para o resultado a gente confirma as análises de dados. E esse último aqui, pessoal, é uma estatística, né? É um estudo quantitativo descritivo ou correlacional? Ou a gente precisa de mais detalhes? O Rafael acredita que é descritivo, né? Acredito aí que os demais devem estar avançando na leitura, vão pensar o mesmo. Mas, assim, primeiro, é um resumo inconclusivo, né? Um resumo grande, primeiro, né? Que o autor gastou todo esse espaço para ainda não falar tudo que ele precisava e deveria. Mas o que a gente vê aqui, né? Os resultados identificaram as principais características dessa indústria, né? Então, é a mesma coisa do exemplo passado, né? A gente começa a identificar um certo discurso descritivo, né? No exemplo passado, era um certo discurso correlacional, né? Então, aqui a gente começa a perceber algo no sentido de descritivo. E aí, quando a gente vai lá no resultado, o que a gente vê? Como eu falei para vocês, ó, resultado, né? Resultado de discussão aqui, as tabelas dele. 68%, número de empresas, que é frequência, então percentual e frequência, né? Percentual, média. Estão vendo? Então, essa é uma tabela quantitativa descritiva, que está se usando de números, assim como no estudo correlacional, mas os números são pura e simplesmente descritivos, eles não apontam um coeficiente de correlação entre essas coisas. Entende? Então, é basicamente esse o exercício, pessoal, né? Quali, 100% descritivo. Quanti, quanti, descritivo, delineamento descritivo. Quanti, correlacional, delineamento correlacional. E experimental, fácil, né? Sempre vai ser dito, certo? Então, esses são os nossos exercícios. E é isso, pessoal. Então, hoje avançamos sobre mais essas duas variáveis, né? Então, já temos 3 aí, já fizemos 3 variáveis, 3 colunas da planilha, né? Então, vocês estão avançando cada vez mais, tá? E da minha parte de conteúdo é isso. Eu passo aí a palavra para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Senão, a gente finaliza. Professor, hoje é a entrega da sinopse 2? Não. Né? É sim, a entrega da sinopse crítica 2, desculpa, tá? Dia 17/3. É sim. É sim. Alguma dúvida sobre a sinopse, Ramon? Tá legal. Então é sim, sinopse crítica 2 hoje. Tá? Tudo bem, então, pessoal? Acho que não tem mais nada, né? Estamos tranquilos, então avançamos bem, tá? E a gente se encontra aí na quarta da semana que vem para a próxima aula, tá bom? Bom fim de semana, boa semana aí para vocês, pessoal. Boa noite, até lá.